Olá, meus irmãos. Marcos Mello aqui com mais um devocional. O devocional de hoje é o único mediador, Jesus Cristo. O único mediador, Jesus Cristo. Vamos ler a primeira carta, ou primeira epístola a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. As palavras do apóstolo Paulo, assim como existe apenas um Deus vivo e verdadeiro, existe também apenas um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é o homem Cristo Jesus. Cristo Jesus. Uma das 5 solas de Martinho Lutero, enfatizamos aqui, a solos Christus. Solos Christus quer dizer somente Cristo, somente Jesus Cristo. Somente Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Não Maria, não os anjos, não os santos, não o Papa, nenhuma igreja e nenhum pastor pode mediar Deus e os homens. Somente Jesus Cristo é o único mediador. É o único mediador. Mas por que de ter um mediador? Por que de ter um mediador? O pecado separou o homem de Deus. A comunhão íntima que havia entre o homem e Deus no jardim foi rompida radicalmente pela desobediência de Adão. Agora, existe hostilidade, inimizade, medo do homem para com Deus. O pecado tornou impossível que o homem se aproximasse de Deus em seus próprios termos. Ele está manchado pelo pecado, com as mãos cheias de sujeiras de suas imoralidades e violência. Como se aproximar? Então, uma pergunta que eu faço: como se aproximar de Deus outra vez do Criador, outra vez do seu Criador infinitamente santo? Através de Cristo Jesus. Somente Cristo pode trazer a paz, a amizade com Deus. Antes, vivíamos em inimizade contrária às vontades de Deus. Hoje, com Cristo, nós temos paz com Deus. Estamos na família de Deus, somos chamados filhos de Deus através de Jesus Cristo. Cristo veio ao mundo como homem real e assumiu a culpa e a condenação. Sofreu, morreu e ressuscitou para ser o mediador entre o homem e Deus. Agora, mediante Jesus Cristo, podemos chegar à santa presença de Deus. Maravilha, né? Através de Cristo, nós podemos nos achegar a Deus. Somente Cristo. Não há outro mediador. Deus não designou anjos como mediadores, não designou a mãe de Jesus e nem cristãos chamados de santos. Não designou uma instituição chamada igreja como mediadora ou medianeira. As tentativas de se chegar a Deus através desses mediadores são meras invenções humanas e sem eficácias. Somente o sangue de Jesus Cristo lava meus pecados. Somente a sua morte vale pela minha. Somente a sua ressurreição me traz vida. A morte da mãe de Jesus e dos santos foi somente o resultado dos próprios pecados deles. E não tem mérito para salvar outros pecadores. Não tem mérito para salvar outros pecadores. Paulo não tem mérito para me salvar, para te salvar. Moisés não tem mérito. Maria não tem mérito. Tiago, Pedro, eu, você, somente o Verbo encarnado tem um mérito. Ele se esvaziou da sua glória
e se fez pecado por nós, pois somente Cristo não tinha pecado. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O homem Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, a saber, o eterno Filho de Deus, é o único Redentor. Ele é o único mediador, sendo aquele que nos reconcilia com Deus Pai. Logo, de filhos da ira a filhos do seu amor. Por intermédio de Cristo, podemos ser chamados filhos de Deus e ser coparticipantes na vida eterna e nas bênçãos de Deus para o seu povo. Nossa natureza era de rebeldia e desobediência à lei de Deus, assim de inimigos para amigos de Deus, reconciliados através de Jesus Cristo, o único mediador. Através de Jesus, somente por Ele, podemos nos aproximar de Deus. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele mesmo, senão por mim, Cristo Jesus. Cristo é o nosso representante. Ele comparece diante de Deus, face a face, como representante do seu povo. Ele é o único mediador. Com isso, enfatizo mais uma vez que podemos excluir a ideia de outros intercessores ou mediadores, como Pedro, Paulo, Maria, João, Moisés e outros. Cristo é o nosso intercessor. Cristo está à destra do Pai, intercedendo pelo seu povo, intercedendo pelos seus. Pois o próprio Cristo, o Filho de Deus, verteu o seu sangue na cruz, padeceu sob Pôncio Pilatos, para que hoje possamos nos aproximar de Deus, Pai, como amigos e filhos. E sacrifício vicário faz com que possamos ter paz com Deus e ser membro da sua família celestial, através do sacrifício e mérito de Cristo Jesus, não nosso. Somente Jesus Cristo pode nos dar a salvação através do seu sangue. Jesus Cristo é perfeitamente suficiente e adequado para o socorro do seu povo. Amém.